Shalom, 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 meus queridos, Shabbat Tov a todos. Infelizmente estou em dias atípicos. A gente não tem feito a nossa tradicional live, né, nosso encontro presencial por esses dias, mas brevemente, pela vontade do Eterno, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Mas quero compartilhar com vocês hoje a Parashat Shelach. Shelah significa envia. E de onde vem esse envia? É quando o Eterno chega para Moisés e fala: Moisés, se você quiser, você envia homens, mas escolhe homens assim, nobres, um de cada tribo, os melhores de cada tribo, e envia para que eles espionem a terra de Israel. Ou seja, a terra que o Eterno havia prometido a Abraão. Então, quando Abraão teve aquela visão, que ele subiu numa montanha e viu toda aquela terra de Canaã, e Deus falou: essa terra será da tua descendência. E o Eterno estava pronto para cumprir aquela promessa que ele havia feito a Abraão. E até então o povo que estava no deserto, um povo nômade, como a gente sabe, a nuvem de glória subia, eles andavam, a nuvem de glória descia, eles ficavam parados. De repente chega grande oportunidade da vida deles. Nós vamos espionar a terra na qual daqui a pouco, daqui a alguns dias, o Eterno vai nos dar como conquista. O que aconteceu? O Moisés chegou para o povo e falou o seguinte, para aqueles homens, aqueles 12 espias, um de cada tribo, falou: olha, é o seguinte, vocês primeiro vão por esse caminho. Esse caminho que Moisés fala era o caminho mais feinho, mais complicadinho, e depois vocês descem pelo sul. E pelo sul era a área mais nobre daquela terra, a área maravilhosa. E vocês tragam frutos para mim, diga para mim como são os homens de lá, são fortes, são fracos, as cidades fortificadas ou não. Moisés fez uma série de indagações para que aqueles homens pudessem responder como que era a terra. Porém, é claro que Moisés tinha no coração dele um relato extremamente positivo. O que aconteceu? Nós sabemos a história. Aqueles 12 homens foram, espionaram a terra por 40 dias, recolheram o fruto da terra, um cacho de uva que precisava de vários homens para carregar, romãs enormes, tal. E tinha de tudo para eles terem um relato positivo, mas o que eles fizeram? Eles tiveram um relato negativo. Moisés, ele usa uma estratégia, ele manda o povo por um lado mais ou menos feio, ruim, complicado, para que depois eles terminem aquela jornada num lugar maravilhoso. E os homens fizeram o contrário. Os homens chegaram para Moisés e falaram: olha, a terra é boa, é maravilhosa, olha o fruto da terra. E todo o povo reunido esperando o relato deles. 40 dias de espera para saber o que nós vamos conquistar. Eles falam: a terra maravilhosa, etc, os frutos, tal. Porém, e aí, meus queridos, esse porém desses homens custou 40 anos àquela geração que estava no deserto, porque eles trouxeram um relato negativo, que o povo era grande, que eles eram como gafanhotos pequenininhos aos olhos daqueles homens. Deixa eu mudar aqui, que eu tô gravando um vídeo. Peraí, tô aqui sim, peraí. Não estou editando, tá, meus queridos? Então tenham paciência comigo. Ok. E eles trouxeram um relato extremamente negativo. Ah, que a terra tem gigantes, que não sei o que nós vimos os caídos lá, descendentes dos Nefilim, e etc, etc, etc. E falaram a pior coisa: eles são maiores do que ele. Ou seja, falaram que o povo que estava lá era maior do que o próprio Deus. Isto custou 40 anos de deserto para aquela geração. O Eterno queria destruir o povo, Moisés intercedeu e Deus falou: tudo bem, não vou destruir. Porém, essa geração vai morrer no deserto. Se eles querem o deserto, eles vão morrer onde? Onde eles querem, no deserto. Porém, a geração dos filhos desse povo vai herdar a terra prometida. Até aí, eu creio que você já conhece a história. Baruch Hashem, a gente já passou por essa paraxá várias vezes. Mas eu queria trazer um ponto bastante interessante. Qual foi o problema dos espias? Eles olharam a sua própria capacidade e falaram: não temos capacidade de alcançar isso.
Eles olharam o sonho, a promessa e falaram: nós não temos capacidade de fazer isso. É impossível. Nem Deus pode fazer isso por nós. Aí eu te pergunto, quantas vezes na nossa vida, não vou falar nem a tua vida, na nossa vida, a gente já não falou assim: isso é demais para mim. Isso é bom demais para ser verdade. Será que eu mereço? Será que eu tenho condições? E aí é um ponto na qual o Eterno não perdoa. Pensa que aquele povo fez a idolatria do bezerro de ouro. Deus perdoou? Aquele povo testou a Deus, aborreceu a Deus durante 10 vezes. Deus perdoou. Aquele povo era perfeito? Não. Aquele povo tinha problemas? Tinha. Aquele povo era mais forte? Não. Era mais preparado? Não. O que o Eterno não perdoou? Quando eles olharam para uma coisa maravilhosa e falaram: isso não é para nós. Se tem uma coisa imperdoável diante de Deus é quando a gente olha algo maravilhoso que a gente sonha, que a gente quer e fala: ah, isso não é para mim. Quem disse que não é para você? E aí tem um conceito judaico muito interessante que particularmente tenho estudado bastante esses dias, que é o bitul. Bitul é anulação diante do Eterno. Por que aquele povo falou que não tinha condição? Porque eles não tinham. Não tinham um exército capacitado, não tinham experiência de guerra. Como é que eles vão invadir 7 povos e terem êxito? Era humanamente impossível. Então, se nós pensarmos de uma maneira extremamente racional, eles estavam sendo sensatos, a voz da razão. É melhor a gente ficar aqui nesse deserto ou voltar para o Egito do que enfrentar esse povo e morrer. Eles falam assim: nossas mulheres serão escravas, nossos filhos serão escravos, serão espólio de guerra. Era uma visão, vamos ser honestos em termos de estratégia, era uma visão humana, de quem tem bom senso. Mas quem é que falou que o nosso bom senso vai nos levar aonde o Eterno preparou para nós? Às vezes o nosso grande problema é o nosso excesso de bom senso. Ah, isso não é para mim. Não vou dar um passo maior do que a perna. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos humanos, porque nós temos experiências de vida, nós temos experiências de pessoas ao nosso redor que tentaram, não deu certo, e assim, etc. Nós somos criados com o que as pessoas falam hoje de mindset, essa linha de pensamento aí. Só que aí o bitul, que significa anulação, anulação a quê? Anulação a Deus. E detalhe, anulação só a Deus. Não é se anular perante o outro, perante a situação, perante coisas, não. Mas quando se trata de algo de Deus, o Eterno pede para nós como, digamos assim, como um instrumento para que ele faça milagres, o bitul. Bitul significa anulação diante de Deus, ou seja, não interessa quem eu sou, não interessa a minha capacidade, se excelente ou pífia, o que interessa é que Deus é maior do que tudo. Porque quando não tem esse bitul, essa anulação diante de Deus, eu acho o seguinte, que tudo que eu fiz que deu certo foi porque eu fiz. Ah, porque eu estudei, porque eu me capacitei, porque eu fui esperto. Você não sabe, na hora que aconteceu, eu cheguei, eu falei, ppp, e deu certo. Sem bitul, sem anulação para Deus. E o problema, quando tudo dá errado, eu acho que foi eu que fiz errado. Porque eu não era capaz, porque eu fui burro, falando português claro, porque eu fui tonto, eu fui burro, como é que eu não consegui enxergar? Estava tão claro na minha frente e eu não fiz. Isso também é falta de bitul. A verdade é que a Torá e a Kabbalah vem dizer para nós uma coisa extremamente importante. Espero que você guarde isso para sempre no teu coração, nas tuas atitudes. O que cabe a nós é só o processo. O que cabe a nós é só o processo. O resultado sempre virá de Deus. Por mais que eu me prepare, por mais que eu seja ótimo, por mais que eu esteja na condição correta, o resultado ele vai vir de Deus.
Eu não sou responsável pelo resultado. Eu sou responsável no máximo pelo processo. E quando dá tudo certo, eu fiz, eu me preparei, eu fui, deu certo, aconteceu, eu dou testemunho, falo para os irmãos, para os amigos, tal, etc. Quem fez dar certo foi Deus. Como nós sabemos isso? Quando nós vemos a história de Yosef Atzadik, grande Yosef, Yosef tinha um sonho desde criança. Não é fácil carregar um sonho vívido desde criança e não ver ele acontecer. É algo extremamente frustrante. Yosef tinha um sonho desde criança, ele queria, ele sabia, ele se preparou e deu tudo errado, foi vendido como escravo. Vocês conhecem a história. Yosef puxou cadeia, 12 anos de cadeia, sendo justo, sendo honesto, sendo inocente. Todo mundo fala que se for na cadeia e perguntar para alguém, você é inocente? Todo mundo fala, sou inocente. Yosef verdadeiramente era inocente e puxou cadeia. O que Yosef fez para merecer aquele resultado de ser escravo, de depois de parar na cadeia para uma coisa que ele não fez? Nada. Então a gente entende o seguinte, o resultado vem de quem? Vem de Deus. Qual o resultado? O positivo e o negativo. O Bitur vem nos dizer justamente isso. Não interessa qual a tua capacidade ou qual a tua deficiência naquilo que você faz. O resultado, no final das contas, sempre virá de Deus. Por quê? Porque Ele quer. Porque é assim que funciona. Esse é o game, esse é o jogo. E aí, quando Yosef, ele tem a grande oportunidade da vida dele, que é, de repente, ele chegar diante do faraó para interpretar um sonho que ninguém interpretava. Quando ele chega diante do faraó, o que o faraó fala? Jovem, fiquei sabendo que você é o melhor de todos, fiquei sabendo que você é extremamente capaz de interpretações, que você é o cara, e trouxeram você aqui. O que José fala? Eu não sou ninguém. Estou parafraseando. Eu não sou ninguém. Se o Eterno me revelar, eu darei interpretação. Se ele não revelar, nada vai acontecer. O que Yosef está falando? Que o resultado não dependia dele. Yosef estava preparado? Estava. Yosef cresceu a vida inteira se preparando? Cresceu a vida inteira se preparando. O resultado dependia de quem? No momento chave de Deus. E Yosef, como qualquer ser humano, provavelmente eu faria, todos nós falaríamos, não, rei, tudo bem, realmente eu sei interpretações, eu sou bom nisso. Ele venderia o peixe dele como qualquer pessoa, como dizem alguns sábios numa entrevista de emprego. Falaria, não, realmente eu consigo, tal, não sei o quê. E ele fala, olha, o que eu consigo é aquilo que Deus me permite conseguir. Eu sou capacitado? Sim, mas o resultado vai vir de Deus. Se Deus quiser interpretar, Ele vai me dar a interpretação. Se Ele não quiser, nada vai acontecer, eu vou voltar para a cadeia. Yosef sabia o seguinte, se Deus não revelasse, eu vou voltar para a cadeia e está tudo certo. Porque o meu papel está no processo. Está em me preparar para ficar pronto. E quando eu me preparei a vida inteira e estou pronto, qual vai ser o resultado? É Deus que sabe. Bitul, meus queridos, é sobre essa paraxá de Shelach. Se você tem um sonho, corra atrás do sonho. Se você tem uma vontade, corra atrás da vontade. Você tem que se preparar, se prepare, faça o teu melhor. Mas saiba de uma vez por todas que o resultado depende de Deus. Vai ter muita gente que não se preparou, que não tem a tua capacidade, que não tem nada do que você tem e vai ter um resultado que você desejaria alcançar. E tem resultados na tua vida que muita gente extremamente melhor do que você não vai alcançar. Porque é o Eterno que dá o resultado. Então, a síntese da paraxá é relaxa. Relaxa. Apenas se prepare. Na hora H, o resultado não depende de você. Não saiu como eu queria. Não dependia de mim o resultado. Dependia de mim estar
preparado. Saiu exatamente ou melhor do que eu imaginei. Oh, Baruch Hashem! O resultado veio de Deus. Não foi o resultado proporcional à minha capacidade. Tudo vem do Eterno. Então relaxa. As coisas que deram erradas na tua vida, se naquele momento você se preparou, fazia sentido, fez o que você entendia que tinha que ser feito e deu errado, Baruch Hashem, o resultado vem de Deus. E se deu tudo certo, o resultado veio de Deus, não depende de mim, não depende de você. Entenda de uma vez por todas, Bitur é essa anulação, não é uma anulação passiva. Porque depois que aquele povo morreu no deserto, a geração estava pronta com Yehoshua, Josué, para entrar na terra prometida. O que eles fizeram? Se prepararam, exército, estandarte, arca da aliança. Uau! Aquela comitiva maravilhosa. Quem derrubou os povos? Foram eles? Foi Deus. Toda a preparação deles serviu para quê? Para criarem um para criar um recipiente. Recipiente criado, o Eterno encheu aquele recipiente da sua glória e o resultado veio. Não precisaram lutar para derrubar as muralhas gigantescas e intransponíveis de Jericó. Mas eles precisavam estar prontos. Uma coisa é você entender que o resultado vem de Deus, outra coisa é você não se preparar. Eu preciso me preparar muito, mas na hora H que eu estou preparado e a oportunidade vem, eu preciso entender. O resultado não depende da minha preparação, o resultado só vem de Deus. Se acontecer, Baruch Hashem. Se não acontecer, Baruch Hashem. Eu vou voltar para minha casa, com a rabinha entre as pernas? Não, vou voltar para minha casa e falar, fiz o meu melhor, fiz o que naquele momento achei que deveria ser feito, e vou dormir tranquilo, porque quem fez foi Deus. Achar que você que tem um resultado positivo ou negativo é um traço de idolatria. É você tirar Deus e falar, foi eu que fiz. Deus me ajudou como se Deus fosse um ajudante. Deus não é um ajudante teu. Deus não é um ajudante meu. Deus não é meu servo. Deus é o Senhor de tudo e é Ele que faz acontecer. Não depende de mim. O resultado depende de Deus. De mim depende o quê? O processo, a preparação. Eu não posso ficar triste e chateado por muito tempo. De repente, naquele momento, ok, mas outro dia, meus queridos, ótimo, não aconteceu? Deus fez. Aconteceu? Euforia. Ok, passou. Deus fez. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Pitul, anulação. Aquele povo achou que eles, aquela geração, na verdade, achou que eles teriam que ter condições de fazer. E o que Moisés pediu para eles foi, apenas façam um processo. Apenas olhem aquilo que tem de bom, aquilo que tem de ruim e entendam que bom ou ruim, o resultado quem vai dar é Deus. Não depende de você. E a geração dos filhos daquela geração, daquele povo, herdaram a terra sem levantar a espada. Porque no final das contas, o resultado sempre é de Deus. Então eu termino para você falando o seguinte, relaxa. Deu tudo errado até agora. Relaxa. Foi o Eterno que fez. Agora vai dar tudo certo. Relaxa. Abaixa a bola. É o Eterno que está fazendo. Baruch Hashem. Shalach é sobre isso. Envia o teu pensamento na terra prometida. Olha aquilo que você deseja. Reze para Deus. Fala, Senhor, a minha vontade. Isso os sábios explicam. Eles falam assim, você tem que pedir para Deus aquilo que você quer. Você fala, Senhor, essa é a minha vontade. Essa é a minha terra prometida. É isso que eu sonho. Porém, eu sei que o resultado virá de ti. Se o Senhor me der, ficarei muito feliz e grato. Se o Senhor me der, eu entenderei e estarei grato por ter vivido o processo. A vida está na caminhada, não está na chegada, a vida está no processo.
Shavuot, meus queridos, espero que essa mensagem tenha chegado para você em boa hora e que você entenda o seguinte: Bitur, anulação perante Deus. Esse é o caminho para a verdadeira terra prometida. Shalom, shalom.